Isso. Então, a gente teve um encontro sobre dinheiro e aí o Gili e outras pessoas puxaram assim uma necessidade de continuar, porque gerou algum tipo de, não sei, de dúvida ou de alguma questão específica. Quer falar, Gili? Como é que você, o que você está com vontade de trabalhar? Tá, então, o que me pareceu foi o seguinte, né? Foi um incômodo por a gente ter começado a desdobrar sobre essa questão do dinheiro e o social, e a gente não terminou essa questão, né? Ela talvez não seja uma questão assim tão forte como eu vi nos colegas que eles disseram, mas ter dinheiro e tem gente que tem pobreza, alguma coisa assim, né? Alguém que as outras pessoas estão pobres. Eu acho que talvez não seja uma questão tão forte em mim, mesmo porque eu trabalhei nesse universo da educação social por muito tempo da minha vida. Mas o incômodo que me veio foi o seguinte: começamos a desdobrar isso, que eu acredito que seja importante, e não conseguimos, na verdade, a gente começou a falar sobre isso e não nos desdobramos, né? Então, isso que me pareceu como questão. Como assim, né? A gente está falando do social, que foi essa questão dessa dualidade do pobre e rico, que eu acredito, e a gente não deu continuidade dentro desse universo do dinheiro, né? Então, assim, para mim, chegou dessa forma, assim. Não sei como é que ficou para os outros colegas. Sim, eu acho que aí a gente tem dois pontos que me salta assim. Um deles é que dinheiro é uma convenção. Claro que a gente chegando num lugar mais rigoroso, a gente vai ver que tudo é uma convenção. Porém, existem convenções e convenções. Outro dia, lendo de novo um capítulo do Harari, que eu estou lendo com a minha filha, ele pega e fala assim, né? Por que os seres humanos dominaram o mundo? Ele coloca a questão, uma perspectiva, porque não é uma verdade absoluta, né? Mas ele coloca uma questão de que não haviam vários outros seres humanos, neandertais, de outras espécies de seres humanos. E quando chegou o Homo sapiens, foi destruído todos esses outros seres humanos e o Homo sapiens pegou esse topo da cadeia, onde não tem predador direto para o ser humano, segundo essa visão que ele está trazendo no livro Sapiens. E aí ele diz que o que fez o ser humano ter tanta força é porque o que faz uma coletividade ter força é as pessoas acreditarem na mesma coisa. Então ele diz que o máximo biologicamente de qualquer ser vivo, pelo que eu entendi, para conviver socialmente, uma vida social, aconteceria no máximo entre 150 pessoas, porque 150 pessoas precisam se conhecer, se tocar, ter uma intimidade para poder falar, eu confio nessa pessoa, eu vou compartilhar, eu vou defender essa pessoa. Mais do que isso seria impossível. Porém, o Homo sapiens, ele fez o seguinte, ele criou uma entidade invisível, e essa entidade, todas as entidades invisíveis, faz com que os seres humanos se encontrem nessas entidades, e através dessas entidades a gente pode conviver 7 bilhões de pessoas. Essas entidades podem ser religião, pátria, time de futebol, ativismo de algum tipo de pensamento, e todas essas entidades invisíveis que não existem. Não estou dizendo
que não existem por si só. Elas não existem de maneira nenhuma, elas é simplesmente a pátria. O que é a pátria, né? Ela não existe. Todas dessas entidades todas, a que mais une todos nós, a que mais todos nós acreditamos, é chamado dinheiro. Então, ele coloca o dinheiro no mesmo lugar de religião, no mesmo lugar de pátria, no mesmo lugar da marca de um automóvel. Essas coisas não existem. Porém, quando muita gente acredita nisso, isso se sustenta. E isso faz com que os seres humanos tenham uma capacidade de se reunir, de se compor, independente da intimidade. Então, primeiro vem isso, né? Que o dinheiro une todos nós de uma maneira ou de outra, na falta ou na abundância, na luta, na disputa, no acordo ou no desacordo. E que ele não existe. Ele é uma convenção. Então, fica muito difícil, já fica muito difícil a gente trabalhar com qualquer questão que seja um efeito, que não seja uma causa. Por exemplo, vamos mudar a sociedade. É muito difícil pensar em mudar a sociedade, porque o que é a sociedade, né? Vamos mudar uma empresa, vamos mudar uma escola. É tudo muito difícil trabalhar fora de nós. Quando a coisa ainda é tão mais sutil, fica mais difícil ainda. Então, a gente tem trabalhado, e desde quando a gente trouxe o tema dinheiro, ficou muito claro que a questão não era trabalhar em relação ao dinheiro, mas é trabalhar a nossa relação com todas as coisas, que, em última instância, elas têm algo em comum na nossa relação em todas as coisas, neste momento do modo que a gente vive, que é o modo ainda não adulto. Ele não é um modo adulto porque a gente pressupõe que o adulto é aquele que tem condições biológicas de se cuidar. Então, ele não precisa que ninguém o alimente, que ninguém o agasalhe, que ninguém pense por ele. E que as diferenças entre os adultos podem se compor. E a gente não chegou nesse estágio da humanidade. Algumas pessoas mostram a sua adultice aqui e ali, mas como sociedade, como humanidade, parece que a gente não chegou nesse lugar ainda. Então, quando a gente vai dizer que qualquer relação, quando eu vou dizer assim, que a relação com o dinheiro, que a relação com o trabalho, que a relação com uma questão social ou cultural, ela converge, todas elas numa mesma coisa, é naquilo que nos faz não ser adulto. E aquilo que nos faz não ser adulto é sermos determinados de fora. Então, a gente ainda precisa, de alguma maneira, ou agradar alguém, ou querer que alguém nos legitime, ou querer que alguém nos diga isso está certo, isso está errado, ou alguém nos elogie porque a gente fez tal coisa, ou alguém nos agradeça, ou alguém nos dê contenção. E às vezes esse alguém já está dentro de nós. Então, você pega e fala assim, nossa, se eu viajar para um lugar onde ninguém me conhece, onde ninguém vai me dar os meus limites, onde longe do meu pai e da minha mãe, longe das pessoas que me conhecem, eu vou fazer o que eu quiser. Mentira, porque quando você chega nesse lugar, já está muito inserido dentro de cada um de nós essas limitações que a gente recebe de pai e mãe. Então, não digo nem que precisa ter alguém fora dizendo, olha, isso você faz, isso você não faz. A gente mesmo já faz isso. E o fundo disso, numa perspectiva, é que estamos todos ainda em busca de agradar pai e mãe. E todos os representantes de pai e mãe. Então, a gente ainda quer ser reconhecido, quer ser legitimado, quer ser inserido em algum contexto por forças externas. A gente se preocupa com o que vão pensar da gente, a gente se preocupa em dizer a coisa certa.
muito mais do que se a gente realmente está tendo uma relação direta, sincera, verdadeira, honesta com alguém. Muito mais do que isso, a gente se preocupa se o que vão pensar do que aquilo que a gente está atuando. Então, a gente, quando trouxe o assunto dinheiro, foi uma maneira muito concreta de mostrar que a nossa relação com o dinheiro, ela está completamente determinada pelas nossas heranças familiares, culturais, sociais e todas as crenças e padrões que a gente tem em relação ao dinheiro. Um dia alguém trouxe aqui, acho que foi a Cuca que trouxe, que não interessa, tendo ou não dinheiro, a cabeça é de pobre, porque já tem esse padrão, já tem essa crença interna. E a mesma coisa, tem gente que pode não ter dinheiro, mas continua tendo cabeça de rico, porque está nessa crença. O que é importante, a gente também fez um encontro presencial aqui sobre dinheiro, e foi muito interessante quando a gente começou a integrar as polaridades que moviam, que apareciam por causa do dinheiro. E aí eu dizia, e como é que fica o dinheiro agora, na sua visão? E é muito curioso, porque apareceu uma rejeição com a materialidade do dinheiro. Então, era uma sensação de que o dinheiro fosse alguma coisa mais ligada ao espiritual, mais ligada a uma vibração alta. Vibração alta não é maior do que vibração baixa no sentido de melhor e pior. Vibração alta é algo menos tangível e vibração baixa, densa, é algo mais tangível. E dinheiro, apesar de ser algo, um pensamento, né, um acordo social que todos nós aceitamos, ele tem uma vibração densa, porque tem força de materialização, tem energia de concretização. Então, eu fui vendo essas crenças que todos nós temos em relação ao dinheiro. Primeiro isso, entre nós e o dinheiro existe uma interferência, essa interferência tem muito a ver com a nossa herança social, cultural e familiar. E depois, quando a gente fica direto com o dinheiro, a gente consegue integrar todas essas heranças e lida direto com o dinheiro, uma sensação de que gostaria que o dinheiro fosse algo mais sublime. Então, o que eu sinto é isso. Eu não acho que a nossa questão, pelo menos para mim, ela é realmente o dinheiro, mas sim a maneira que a gente se relaciona com todas as coisas. Porque a gente tira o dinheiro do campo e aí começa a falar de troca, então não vamos usar dinheiro, vamos só trocar, vamos fazer escambo. E daqui a pouco está um dando um valor para o seu escambo em relação ao valor do outro, um se desvalorizando, um se supervalorizando, um achando justo, outro injusto. Quer dizer, o problema repete, porque a questão não está no papel, não está na moeda, não está na condição financeira. Tudo isso reflete um estado nosso, de cada um de nós, e um estado nosso como sociedade. Então, eu não acho que a questão é discutida ou concebida fora de nós. Então, por isso que eu trouxe aquela pergunta. Faça um julgamento. Quando você pensa em dinheiro, você pensa em quê? Qual é a primeira coisa que te vem à cabeça quando você pensa em dinheiro? E aí a gente trouxe vamos aquecer de novo vamos fazer um revival aqui. Quando a gente pensa em dinheiro, pode ser atualizado, pode ser alguma coisa que você não tenha pensado antes. Agora, quando você pensa em dinheiro, você pensa no quê? Alguém abre o microfone e fala, ou escreve. Qual é a primeira imagem que você tem, a primeira sensação, o primeiro julgamento quando você pensa em dinheiro? Qual que é? Fartura. Fala de novo, Amanda. Fartura. Fartura, muito bem.
qual é a polaridade oposta de dinheiro? De fartura, desculpa. Miserabilidade. Miséria. Miséria. Então, fartura de um lado, miséria do outro. Eu só sei o que é fartura se eu sei o que é miséria. Senão eu não tenho como quantificar fartura sem ter uma ideia de miséria. E aí, para cada um, vai ser uma experiência diferente. Eu só sei o que é miséria se eu sei o que é fartura. Você concorda que uma só existe na presença da outra? Sim. Muito bem. E aí, o que a gente faz? Se dinheiro, se a primeira imagem que vem neste momento de dinheiro é fartura, pode ser que em algum outro momento eu te pergunte, Amanda, qual é a primeira coisa que te vem quando você pensa em dinheiro? Pode ser que você diga miséria. Porque quem tem experiência de fartura tem a experiência de miséria. E aí, a gente só consegue fazer com que essas polaridades existam se as duas existirem. Então, eu só consigo fazer com que fartura ela existe se eu tiver sempre presente a miséria e vice-versa. Então, eu fico pulando de uma polaridade para outra. Se, por exemplo, se eu consigo ficar na polaridade da fartura, eu preciso, de alguma maneira, estar sempre em contato com a miséria para que a fartura continue atualizada. E vice-versa. Se eu estiver na identificação com a miséria, eu preciso estar sempre em mente com a ideia da fartura, para que a miséria exista. E a gente começa a buscar o meio do caminho, quando eu pego e falo assim, então nem fartura, nem miséria. Só que o meio do caminho não é o caminho do meio. O meio do caminho é quando eu não tenho nada. Não vou nem para uma coisa nem para outra. Eu fico no custo-benefício das coisas. Então, a gente integra isso. A gente integra fartura com miséria, miséria com fartura, porque para que elas existam como uma mesma moeda de duas faces. Para a gente não ficar... Qual é o problema de viver na polaridade? É que conforme o tempo vai passando e eu vou sustentando as polaridades, eu preciso de muita atenção, porque nada fica estagnado, as coisas entram em movimento. Por exemplo, se sobe a fartura, tem que subir a miséria. Se sobe a miséria, precisa subir a fartura. E entre um e outro, eu preciso sempre ter uma tensão sustentando. Essa tensão gera estresse, estresse gera doença. E aí a gente vai entrando numa autodestruição. A integração é fazer com que não seja nem fartura e nem miséria, e sim seja um campo aberto de criação para a gente se relacionar com dinheiro, que é uma das várias possibilidades de se relacionar socialmente, culturalmente, economicamente. Então, vamos lá, vamos fazer essa integração. Amanda, você consegue pensar? A gente tem várias maneiras de integrar. O que interessa para integrar é fazer com que a gente reconheça que fartura e miséria têm a mesma raiz. Então, se a gente ficar destrinchando a fartura, por exemplo, eu falar qual é o pior da fartura, aí eu vou ter uma resposta, aí eu vou falar qual é o melhor dessa resposta, eu vou ter outra, e vou assim, fazendo do melhor e do pior, tanto na fartura como na miséria eu vou começar pelo melhor, qual é o melhor da miséria, e eu for destrinchando isso, eu vou olhar depois para os dois e ver que é a mesma coisa, as mesmas palavras vão se repetindo. Então, essa é uma maneira para... Mas como a gente já vem fazendo isso há um bom tempo, eu já vou logo para o imediato da história. Traz dentro de você, Amanda, a sensação de fartura e, ao mesmo tempo, a sensação de miséria em relação ao dinheiro. Você tem fartura e tem miséria dentro de você em relação ao dinheiro. E deixa os dois, ao mesmo tempo, ativos dentro de você. Consegue fazer
Consegue Sim. com que coexista isso? Deixa os dois bem alto e bem ativo dentro de você, tanto a fartura quanto a miséria. E se os dois ficarem na mesma intensidade dentro de você, um vai fazer com que o outro desapareça. E aí o que vai sobrar é um certo alívio, uma respiração, um relaxamento, um vazio. Vê se você reconhece isso. Sim, trouxe um alívio. Muito bem, agora que chegou nesse alívio, é deste lugar, porque você é uma Amanda quando você está na polaridade da fartura, você é uma Amanda quando você está na polaridade da miséria, e você é uma Amanda quando você está nesse vazio. A partir desse vazio, você olha, pensa em dinheiro, e qual é a primeira coisa que te vem nesse momento? Vem só umas moedas. E qual é a sensação que você tem? Uhum. Me parece um objeto sem valor. Uhum. É um objeto que, para ele ter valor, ele precisa estar vinculado a alguma coisa. Então, você chegou um pouco mais perto de uma lucidez em relação ao dinheiro, que não é ele por si só, né? Mas é ao que ele se vincula. Ana, Sim. assim, mudando, não sei se mudando me ajuda a organizar. Essa sensação com o dinheiro eu já até tinha tido, assim, que é só um objeto. E aí, você falando do dinheiro, eu percebi que, às vezes, o que me incomoda, o que vem, né, para trabalhar o social, é a ideia de pobreza, não sei se é a ideia de dinheiro em si, a ideia de... E aí, eu estou saindo de mim, né? Ou talvez também não estou saindo de mim, é a minha perspectiva disso. Mas é muito... É como se eu ainda não aceitasse que, ok, eu estou fazendo trabalho em mim, fazendo as minhas liberações, mas quando eu vejo um outro que está numa situação de miséria, de níveis básicos, assim, de comida, de moradia, me vem uma coisa do tipo, eu só vou fazer o trabalho em mim, né? O que eu tenho a ver com esse irmão, assim, né? Com esse outro ser humano que está ali, com esse Homo sapiens que está compartilhando essa existência comigo. Eu acho que é isso, assim, quando a gente pensa no social, né? Por mais que você sempre está trazendo, o trabalho é em mim, mas o social, e que não é dinheiro mesmo, dinheiro é uma crença, né? Um mito que é compartilhado. É uma coisa que historicamente sempre existiu, né? Pobreza e essa coisa toda. Mas e a gente nisso, assim? E a gente como coletivo mesmo, talvez, sabe? Claro. Trabalhando junto e liberando. Claro. Sabe que sempre que a gente faz o trabalho, o processo em nós, a gente nunca para quando a gente sente aquele alívio, quando a gente sente aquele vazio, quando a respiração começa a fluir. Não é ali que termina o trabalho. O trabalho ele começa aí, a gente realmente mudando a nossa perspectiva, a nossa disposição e a nossa capacidade de interação, para então a gente entrar em ação. Para então a gente poder voltar para a questão e, quando volta para a questão, conseguir ter um olhar mais lúcido, mais preciso, um olhar mais amplo em relação à questão. O negócio é que, quando a gente olha para o social, olha para algo que aparentemente está fora da gente, e a gente olha desde uma polaridade nossa, a gente gera uma grande uma projeção muito grande, né, em nós, do fora, e acaba atrapalhando mais do que ajudando, porque acaba querendo que o outro, de alguma maneira,
nos salve da nossa própria questão. E quando a gente olha para fora deste lugar mais vazio, desse lugar mais disponível, desse lugar mais aberto, desse lugar mais amoroso, porque o que é o amor? O amor é conseguir se abrir. A gente vai ter um outro tipo de interação. Então, a nossa ação no social ela é inevitável, porque toda vez que a gente faz um processo, um trabalho em nós, é para voltar para a questão que nos gerou a percepção de alguma polaridade ativa. E quando a gente volta para esse lugar, para esse social, para essa situação, para essa pessoa deste outro lugar, a gente tem uma outra capacidade de agir. É aquela... É uma ilusão achar que o trabalho em nós é um lugar egoísta, que a gente está tentando se salvar. Não, quantas vezes a gente ouviu aquela frase, seja uma pessoa melhor para o mundo, em vez de querer ter um mundo melhor para você? É só isso, seja uma pessoa melhor nesse mundo. Seja uma pessoa que consegue interagir no mundo com integridade, com integração, com abertura, ao invés de você ser uma pessoa fechada, polarizada, cheia de ressentimentos e querer atuar nesse mundo com esse ressentimento. Que grande ajuda é essa, né? Ir lá lutar e matar pela paz, né? Então, de maneira nenhuma, os nossos trabalhos em nós, ele se encerra quando a gente sente um alívio. Ah, sentiu o alívio, que bom. Agora, volta lá para a questão. Porque o seu alívio simplesmente era para te colocar em condições de realmente olhar para a questão. Fica mais claro assim, Amanda? Muito. Fala. Eu ia falar uma coisa, mas se for inoportuno, esquece, tá? É que o dinheiro, como ele intermedia tudo, ele pega a gente muito profundo, assim. Mas, na verdade, por trás do dinheiro, eu acho que todo mundo quer dizer o que o dinheiro representa. Na nossa sociedade, representa a felicidade. Então, acho que esse que é o ponto. A gente joga a felicidade para fora. Então, você pode ter dinheiro e não ter saúde. Você pode ter saúde e não ter dinheiro, mas você está sempre valorizando fora. Mesmo a saúde não é felicidade. Que vai chegar um momento que ela vai desaparecer. Hoje eu fui numa reunião chocante no Sesc. Era uma palestra de uma médica, então só tinha velho, assim. Ela estava falando sobre saúde. E as pessoas dando depoimentos, tudo velho, mais de 70, e falando que estava saudável, mas isso é lutar contra tudo. Você não é feliz quando você está saudável apenas, você tem que ser feliz quando você está saudável e quando você não está. A doença faz parte da vida. Então, acho que nesse sentido, quando você começa a pensar assim, dinheiro, você está projetando que dinheiro vai te trazer felicidade, mas pode ser que não, e não mesmo, não vai trazer. Acho que, pegando por esse ponto, a gente vê como a gente está envolvido numa questão falsa. Você pode ser feliz sem dinheiro, você pode ser infeliz com dinheiro, então a questão não está aí. É só para pensar no assunto. Fala, Joana, tá com cara de quem quer falar. Né, já me conhece. Eu estava só aqui assim um bocado a deixar-me ir, não sei se isto vai trazer alguma coisa, mas vou dizer na mesma, é a questão da origem das coisas. Nós muitas das vezes pensamos como é que onde é que as coisas se originaram, não é? Por exemplo, do ponto de vista das polaridades. Quando é que se originou determinada polaridade?
e temos a vontade de ir à origem para desmontar o ponto nevrálgico. E o mais inacreditável é que a origem está aqui a acontecer agora. Não está naquele ponto, não é? E é isso que é tão difícil para nós, precisamente porque nós estamos sempre a viver com essa sensação daquilo que já foi, cá está, a querer dominar aquilo que já foi, a querer ter esse domínio sobre, e até mesmo sobre a morte, não é? Nesse sentido maior do termo. E então essa necessidade de domínio que está a querer fazer essa referência, então estava-me a vir isso, né? Esta sensação de que se nós agora sabemos que a origem está a acontecer precisamente agora, a todo o instante em que nós estamos a relacionar e envolver, a todo instante é possível criar uma outra impressão na vida e criar essa impressão nas relações que estamos a estabelecer e a fazer essa transformação e essa transmutação cotidiana, nesse sentido que a Ana estava a dizer da integração, não é? A todo instante é possível, de facto, isso acontecer. Pronto, então estava-me a vir essa questão da origem. E também, no outro dia, só assim mesmo, no outro dia estava assim a ler uma coisita e apareceu alguma coisa que dizia, era qualquer coisa com os fantasmas e com os vermes. E era tipo essa ideia de haver uma sintonia com os nossos fantasmas e com os nossos vermes. E eu achei isso muito, não sei, só estou a trazer, na verdade isso já estou a trazer para a Ana, de alguma maneira se relacionar também, porque eu achei muito interessante com essa coisa também da vibração alta ou da vibração baixa, não é? Essa sensação do dinheiro ter essa vibração baixa, não é? Essa ideia de quando nós estamos em sintonia com os nossos fantasmas, no sentido dessas coisas que são o passado e das coisas que estão na origem das coisas, e dos vermes no sentido das coisas que nos parecem mais densas ou mais baixas, que é quando nós encontramos essa sintonia, não precisamos de estar a sentir que isso está a corroer de alguma maneira a nossa... Também tem um bocadinho a ver com a sensação de ir contra a nossa humanidade, de não aceitarmos os nossos vermes, por assim dizer. Pronto, este era só um comentário à parte para falar. Sim, É isso, essa questão que eu estou colocando aqui, que depois a gente pode desenvolver em algum outro encontro, de vibrações, é no nível da frequência. E a gente sabe que para alguma coisa existir na Terra, ela precisa diminuir a frequência, colapsar a frequência, né? Um processo de física quântica, precisa colapsar essa frequência, ela precisa reduzir para poder se materializar. Então tudo é energia, e tem energias que são mais materiais e energias que são menos materiais. E as energias mais materiais precisam de uma frequência mais baixa. E as energias menos materiais, uma frequência mais alta. Quanto mais energia eu preciso para que alguma coisa exista, que é uma coisa bem material, a frequência é mais baixa, a vibração é mais baixa, mais densa. Quanto mais sutil é alguma coisa, menos energia eu preciso para aquilo, a vibração é mais alta. É curioso que as emoções estagnadas consomem muita energia. Então, as emoções estagnadas são frequências mais baixas, né? Mais colapsadas, vibrações mais densas. As emoções fluídas não precisam de muita energia, não gasta energia. Então, são vibrações mais altas. Biologicamente falando, seguindo Varela, Maturana, o Exkill e outros biólogos assim, biologicamente falando, o amor é a frequência mais alta que existe, porque amor é pura abertura. Não retém nada, não se apega a nada. É uma abertura. Então, é uma energia de frequência muito alta e que precisa de pouca energia para sustentar. Que não tem nada a ver com sentimento, com emoção. Estagnada, né?
Então, quanto mais eu consigo pôr palavras nas coisas, quanto mais eu consigo defini-las, quanto mais eu consigo fazer com que elas existam por si só na minha ilusão, mais colapsadas elas estão. E isso não é ruim necessariamente, porque na Terra, a própria Terra, ela precisa ser de vibração bem densa, consome bastante energia para poder existir, se materializar, como os seres humanos na Terra e todos os outros seres vivos materiais. Então, não é uma coisa ruim. O negócio é a gente conseguir fazer uma dança fluida entre vibrações densas e vibrações altas, né? E dinheiro é uma vibração densa. Quando a gente coloca o dinheiro e liga ele à materialidade de alguma coisa. Eu materializo alguma coisa com ele, então ele vem com essa energia. E de repente um tipo de escambo que nem passa por troca, mas que passa assim, olha, é isso que eu estou te oferecendo, e outro pega e fala assim, e eu quero te dar isso. Não foi condicionada a troca existiu, porém não condicionada, ela existiu pela natureza do humano, que recebe e dá. Isso é um tipo de intercâmbio. Quando ele não é condicionado, ele é menos denso, é mais sutil. E aí essa vibração fica alta. Agora, se a gente só viver com vibração alta, a gente desencarna. Se a gente só ficar numa vibração baixa, a gente adoece. Então, é uma dança entre essas vibrações. E o dinheiro, a gente coloca ele como uma vibração bem densa. Por isso a importância de também ter ele relacionado a alguma coisa que tem uma vibração alta, né? Leve. Que é não condicioná-lo a alguma coisa. E aí, como é que está chegando tudo aí? Oi, Catiusca, ali agora aqui, bem-vinda nesse processo ao vivo. E aí, Gili, como é que você está? Ana, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, eu só vou ouvir o Gili e já vou para você, Giovana. Para mim está fazendo muito sentido, sabe, Ana? Interessante, legal, e acredito que é o caminho isso que está falando. Eu acredito que a gente tá vibrando parecido e está fazendo sentido aqui dentro. Estou mais satisfeito, eu acho que talvez seja a palavra. Eu estava um pouco incomodado, né, de a gente não desdobrar isso, e agora está sendo desdobrado, né? Então, claro. Esse incômodo está se assentando. Eu acho que é essa questão, essa palavra. Sim. E obrigada por trazer esse incômodo, porque ele gera um caminho para a gente, né? Que bom. Eu fico agradecido junto. Diga, Giovana. Joia. Então, para mim, na hora que você estava falando, né, sobre a questão que a Amanda perguntou, vinha muito, talvez um desconforto, não sei, de estar nesse trabalho muito interno, né? E aí o que eu fiquei pensando, a partir do momento que a gente faz esse trabalho interno e vai integrando essas polaridades, a gente chega nesse vazio, né? E aí, a partir desse vazio, a gente também se abre para ação, né? Então, para uma ação não tão condicionada. E aí, eu acho que, a partir disso, a gente também consegue fazer agir naquela situação, né? Porque quando você estava explicando e falando, me vinha a sensação de que era só esse trabalho, esse olhar constante, né? Que é necessário, que é importante para se trabalhar. Mas como se nada fosse, se não tivesse nenhuma ação.
E aí eu não sei se isso tem a ver ou se não tem, mas o que ficou para mim assim foi isso. E aí eu acho que a partir desse vazio, que não é o ponto final, não é o alívio, né? Também como você tinha comentado, a partir desse alívio, a partir dessa integração, você age. Sim. Que eu acho que ficou a sensação de falta de ação me incomodou, entendeu? Sim. Se o trabalho em nós ele terminasse no lugar do alívio, a gente nem estaria aqui se encontrando. Porque eu ia ficar aí aliviado o dia inteiro e pronto. Acontece que quando a gente desapega das nossas polaridades, desapega da mente dualista e desapega principalmente do gasto de uma energia enorme, que é de buscar legitimidade, buscar pertencimento, buscar reconhecimento, buscar um lugar nesse mundo como se a gente nascesse fora desse mundo. Quando a gente para de gastar essa energia, é que a gente está realmente disponível para ir para o mundo, porque é uma grande ilusão achar que a gente está atuando no mundo de uma maneira para o social, quando na verdade o que a gente está é buscando um refúgio para a nossa dor, para o nosso ressentimento, uma vingança. Então, esse processo que a gente tem feito de inibir a nossa reação automática para primeiro entrar num estado onde a minha relação ela vai ser mais ampla, mais aberta, cria uma outra sociedade, né? E isso não precisa do outro fazer, não precisa ser um combinado social, isso tem que ser realmente um processo cotidiano em nós, porque a gente aprendeu a ter uma mente dualista, a gente sustenta essa mente dualista, ela é a causa diária, ela é a origem diária das nossas atitudes desalinhadas. E então, como disse a Joana, voltar para essa origem, que é diariamente integrar essa mente dualista para poder realmente entrar numa relação paradoxal. E a relação paradoxal quer dizer que a gente viveu esse final de semana, daqui a pouco vamos falar sobre o nosso final de semana aqui, mas é entrar para esse processo onde existem muitos centros que compõem o mundo. E esses muitos centros, necessariamente, eles se diferenciam. Então, se a gente vai buscar uma lei que contemple todos os centros, a gente não está contemplando nenhum centro. E por que a gente precisaria de uma lei? Porque está todo mundo fora de si, fora do seu próprio centro. Então, eu preciso de uma lei que contemple a todos. Agora, quando eu estou em conexão com o meu centro, estou integrado a polaridade integrada e entrando nesse campo vazio de criação, a diferença me compõe. A diferença ela não me desqualifica. E esse é um lugar muito possível para o aqui e agora, que a gente entre em composições com as diferenças e não em desqualificação ou competição com elas, né? Eu sei que tem gente que entrou aqui para saber como é que foi o nosso encontro desse final de semana, que foi um encontro bem profundo, bem mágico. Alguém quer fazer alguma pergunta específica sobre... Quer saber alguma coisa específica? Só para eu entender qual foi o pedido? Acho que Kátia queria saber sobre o encontro. Na verdade, eu e a Elô também, né? Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Tá? Beleza. É que, na verdade, eu queria saber desse encontro mesmo, porque a prática do Magno no Entre foi maravilhosa, né? E eu gostaria muito de ter participado, mas
sair daqui de São Luís não é tão fácil assim, né? Mas, na verdade, até foi uma questão, porque até eu perguntei para o Magno depois, que eu venho fazendo essa prática da supina, né? E na supina é como se estivesse integrando o TRE, né? E o meu corpo está vibrando na supina, né? E quando eu entro na questão do inibir o movimento, porque eu literalmente eu inibo a minha ação do pensamento de que movimento vai acontecer. Mas o meu corpo, ele na supina, ele começa a tremer também. Ele está tremendo e eu estou literalmente deixando acontecer, né? E está atuando justamente em postura, em posições que, na verdade, eu sinto que ela está precisando ser atuada. Então, que seja uma tensão, é onde literalmente acontece o tremor. É como se meu corpo estivesse trabalhando na inteligência dele mesmo, né? E assim, eu fiquei muito curiosa com relação a como foi, se ele apresentou mais técnicas com relação ao TRE, né? Se foi só aquela postura ou não. E sobre as fáscias também, que inclusive eu perguntei para ele, né? Sobre essa questão das fáscias, se houve alguma questão com relação à atuação e isso. Mas no mais foi isso. E o processo do mandala, que na verdade eu não faço a menor ideia do que foi. Então eu fiquei muito curiosa para saber mesmo como é que foi isso, como é que vocês, né, se integraram a esse processo dele. Eu acho que deve ter sido lindo. Tá, tem mais gente aqui que esteve no encontro, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, e aí quem quiser abre aí o microfone e fala, mas para mim tiveram alguns pontos muito preciosos nesse encontro, que foi o seguinte: ele foi muito pouco técnico, o encontro. Então, o TRE é uma prática onde a gente deita numa posição muito simples e o corpo involuntariamente ele começa a tremer. E essa tremedeira é como se fosse um liberar as represas que a gente tem segurado no corpo, e ao liberar essas represas, que elas podem estar como tensões ou como traumas, a gente entra em contato com aquilo que a gente já está podendo entrar em contato. E o que foi bem alinhado para mim é que a gente entra em contato com o que estava represado. E o que estava represado é visto como negativo, como, por exemplo, medo, tristeza, angústia. E para mim, o que foi bem rico, a maneira que o Magno ele se relacionou com essas reações. Então, a história era não resolver a tristeza, não curar o medo, não resolver as coisas, realmente entrar em contato com isso e deixar com que essas coisas façam parte, que todas as emoções façam parte com fluidez. Então, esse foi um processo muito rico, que as pessoas, quando chegaram em contato com emoções, eu entrei em contato com uma emoção muito forte, não teve nenhuma tentativa de curar essa emoção, e sim de entrar em contato, e está tudo bem, sentir essa tristeza, sentir essa raiva, sentir essa dor. O problema é represar, o problema é negar, o problema é não querer entrar em contato com ela. Então, os tremores foi isso, basicamente foi igualzinho, ele fez com a gente aqui no Entre, a diferença é que a gente fez mais vezes, por mais tempo, e num contexto. O mandala, a gente intercalava. O mandala ele é um papel quadrado que ele trouxe, a gente faz um círculo no meio do papel e com giz pastel de cores a gente intuitivamente desenha mandalas. E esses desenhos, eles tanto revelam como eles integram, você começa é uma maneira de trabalhar intuitivamente, inconscientemente. Para nossa surpresa, o que acontece é que quando a gente já tem umas 6 mandalas ali prontas, a gente coloca, enfileira elas ali e ele faz uma leitura, uma interpretação
desses seus desenhos em relação às suas questões mais variáveis, assim. E foi muito curioso isso, trazer a consciência através das mandalas. E, ao mesmo tempo, sem nem saber de nada, conforme você vai fazendo as mandalas, ela é um processo de integração. Tudo isso só foi possível chegar na profundidade que a gente chegou, chegar na entrega, na confiança do grupo, na generosidade do grupo inteiro se entregar para o processo, porque a gente também teve duas participações artísticas muito impactantes. Então, a Bárbara Franceschini, ela veio participar e ela é uma performer de circo com a especialidade em bambolês com fogo. Então, ela põe fogo nos bambolês dela e faz aquele bambolear o corpo todo numa dança hipnótica impressionante, que muda a sua percepção de tudo ali. E a participação do Rodrigo Sestrem, que é um brincante, um músico brincante, que veio da Bahia, agora está morando em São Paulo, e ele acompanhou a Bárbara durante a performance dela, e depois ele veio aqui para o nosso bar, e ele também ele abriu muitas perspectivas, porque cantou, brincou, fez literatura de cordel, numa interação direta com as pessoas. Não era um show que ele veio apresentar, ele foi criando conforme interagia. E até chegar ao ponto dele tocar uma muleta. Ele pega uma muleta, a muleta tem furos e vira uma flauta na boca dele. E é muito impactante ver essa capacidade de criação e de criatividade enorme. Então, foi um encontro. Nenhum encontro existe por si só, né? Todos os encontros é uma composição de tudo que todo mundo traz, de tudo que a gente vem fazendo aqui, de tudo que as outras pessoas vêm fazendo fora, e uma hora vem aqui, faz um encontro e tudo fica à disposição, né? Então, eu sinto que esse encontro só foi possível dessa maneira, porque teve todo um processo anterior de todos nós, de que estava aqui, de que não estava aqui, processo do Rodrigo, da Bárbara, de todos nós, do Magno. E o processo aqui dentro do espaço também foi levando isso. Tanto que terminou o encontro e eu vi a porta aberta para o nosso próximo, que vai ser o encontro mais audacioso até agora que a gente teve, que é um retiro de 7 dias, em silêncio. Por isso que a audácia não são 7 dias, a audácia é o silêncio. E eu vi essa porta se abrindo a partir desse encontro. E com certeza o nosso retiro vai abrir a próxima porta. E eu não sinto de jeito nenhum que a gente está fazendo um processo individual e um processo aqui dentro. Eu sinto que a gente está fazendo um processo social e cultural, que a gente faz em nós, e quando encontra esse processo em nós, a gente vai estar em relação com o mundo e com tudo, e de alguma maneira esse processo atua no nosso social. Então, eu vejo completamente integrado o individual e o social, o que se faz num pequeno grupo com o que está acontecendo num grande grupo. A ponto disso, a gente estava aqui fazendo um processo desse com... Eu também não conhecia o Mandala, só conhecia o TRE, então nem estava dando muita importância para o Mandala no sentido de que não sabia nem o que falar dele. Mas a Bárbara, que coincidentemente veio fazer esse encontro, ela faz uma apresentação onde ela é uma mandala viva. Ela no bambolê, ela com um ponto central daquele bambolê, sendo uma mandala viva. Aí a gente recebe hoje lá no grupo, no Muda em Rede, um podcast que a Cuca traz de uma pessoa que estava nesse mesmo momento em outro lugar, em outro tempo, outro espaço, falando sobre uma organização em mandala. E por aí vai, né? Várias outras composições. Quer dizer,
estamos em rede. Não é que estamos em rede, a única possibilidade de a gente existir é em rede. É bom a gente só tomar consciência dela. Então, sim, foi um encontro incrível e assim serão todos os outros em todas as nossas instâncias pessoais e sociais e culturais, porque é o que a gente está vibrando, né? Essa possibilidade de entrar em relação a partir de um coração aberto, a partir de um amor, de uma abertura, e não com as interferências que vai dizer isso é certo, isso é errado, ou isso me dá mais valor, isso me dá menos valia, ou condicionado, eu faço isso se por acaso eu tiver aquele em troca. Enfim, parece que a gente vem quebrando essas interferências, fazendo com que elas não sejam a determinante das nossas relações, né? Alguma hora a Guida tinha levantado a mão. Guida, quer falar? Passou, né? A Ana escreveu que teve uma experiência da qual você comentou uma vez, em que foi deixando as aulas até o ponto em que ficou sem garantir de receber no mês seguinte. Tem como falar sobre isso, tá, com confiança? O que a gente mais quer é uma garantia. Então, o que eu entendo aqui, né, que a Ana tá perguntando, ela falou assim, você teve uma experiência de estar sem garantia. E isso te trouxe a confiança. E aí você está pedindo, eu ouço você pedir isso, Ana, uma garantia de como soltar a garantia. Eu sinto que realmente esse é o ponto. A gente está sempre querendo fazer com que a nossa mente dualista participe da experiência. E ela vai sendo o ponto de partida. E a única coisa que a mente dualista nos dá, e que a mente paradoxal nunca vai dar, é que a mente dualista ela dá a sensação de controle e de garantia. Por mais ilusória que seja, ela dá essa sensação. A mente paradoxal não vai dar nem a sensação, mesmo porque não falta nem... não tem a polaridade oposta da garantia do controle para a mente paradoxal. Então, eu acho que é muito bom a gente sempre percebendo isso, sempre percebendo que a gente está buscando melhorias e a gente está sempre buscando as melhorias porque a gente acha que está ruim, então vai buscar ficar melhor, e para ficar melhor eu preciso saber o que é ruim, e eu fico nessas polaridades, e essas melhorias é em busca de uma certa garantia e de um controle, que são absolutamente falsos, mas que a gente acredita neles. Então, eu diria, Ana, ao invés de te responder, te contar uma história sobre isso que você perguntou, que algum dia eu devo ter comentado, realmente olhar para essa polaridade, né? Garantia e controle. Qual é a polaridade oposta da garantia e do controle? E aí, integrar essas duas. Você pode integrar tanto, coloca num papel a palavra garantia e a outra, a polaridade oposta. E aí começa pelo bom, começa perguntando qual é o pior do bom. Pelo ruim, começa perguntando qual é o melhor do ruim. E vai invertendo. E agora qual que é o pior disso, qual é o melhor daquilo. E aí você vai ler as duas listas e você vai ver o quanto as respostas são as mesmas. E isso faz a nossa mente entender que as polaridades elas são dois lados da mesma moeda. Aí, para integrar dentro da gente, coloca dentro da gente mesmo essas duas polaridades, deixar elas bem vivas. E elas não conseguem coexistir, as duas na mesma intensidade. Elas se integram, e quando elas se integram, vem esse campo vazio. Quando vem esse campo vazio, vá para a ação. Não fique no seu deleite do seu campo vazio, porque esse campo vazio é o passo agora para ir para a ação já de um outro lugar.
Você já é um outro ser humano nesse momento. Certo? Então, se alguém quiser colocar alguma coisa antes de finalizar aqui, fique à vontade. Fale, Gil. Então, eu quero fazer uma fala. O seguinte, me ficou assim bastante claro que porque eu vejo bem forte isso na nossa sociedade, né? Porque a solução do mundo é se os grandes, se os poderosos investirem em resolver a fome, a pobreza, né? Então me fica bem claro que a questão não é esse dinheiro que vai resolver ou a fome, a pobreza, ou até mesmo a riqueza, que é o outro lado da polaridade, né? Mas talvez talvez não seja a solução também, mas a integração desse lugar, né, dessas emoções que a gente está falando relacionada a isso, que tragam algum vislumbre sobre o que seria essa distração que a gente está chamando de dinheiro, para não entrar em contato com essa integração desse riqueza-pobreza. Será que eu estou distante assim do que a gente está falando junto, ou é um caminho aí de possibilidade? Sim, é um caminho. Acho que a gente está falando bem junto. E eu vou dizer, o que me vem é o nosso maior medo, eu ainda acho que é entrar em parceria. Porque a gente só sabe entrar em parceria na dualidade. Isso quer dizer o quê? Eu fico parceiro de alguém para lutar contra algum inimigo comum. E eu estou falando da parceria sem dualidade, sem polaridade, da parceria íntegra. E a parceria íntegra é parceria e ponto final. Não tem inimigo. É uma parceria como relação e não como equipe para lutar contra outro. E a gente morre de medo de entrar em parceria, porque para entrar em parceria precisa abrir o coração, para entrar em parceria precisa liberar as interferências, precisa se relacionar diretamente com o outro. Isso se chama intensidade. E se relacionar com intensidade é algo que a gente nunca fez. A gente sempre se relacionou com a interferência e nunca com o outro. Então, a gente se relaciona com um contrato que a gente tem com o outro, com um combinado que a gente tem com o outro, com a familiaridade, com o título, com o nome do outro. A gente não se relaciona com o outro. Porque se relacionar com o outro é uma coisa bem intensa, é uma coisa assim que dá até frio na barriga. E eu acho que é disso que a gente está com medo, de se relacionar com o outro. E não com a nossa ideia que gera o intermediário entre eu e o outro, né? Mas acho que a gente está caminhando bem junto. Bom, tudo isso para abrir para a semana que vem, a gente vai fazer à noite também. E o processo é o seguinte, eu joguei lá no grupo que a gente atua por mecanismos de defesa. E quando a gente reconhece o mecanismo de defesa, a gente pode desativá-los. E esse mecanismo de defesa tem muito a ver com a nossa lua astrológica. Como exemplo, como artifício, como alegoria. Então, a gente vai começar a fazer um estudo dos mecanismos da lua astrológica de cada um. Então, quem quiser procurar saber qual é a sua lua astrológica, tem um site gratuito que você vai lá, põe seus dados, ele te fala. A gente começa a semana que vem a olhar para esses mecanismos lunares e vamos ver o que a gente consegue com isso. É só um mecanismo, é só um artifício, uma alegoria para entrar em contato com isso. A gente não vai fazer um estudo astrológico mesmo porque eu sei muito pouco sobre isso. Mas sobre mecanismo, acho que a gente já está mais craque. Então, tá bom. Então, quem puder ir se preparando, quem quiser vir para o nosso encontro radical de 7 dias de vacuidade, técnica Alexander e silêncio, vai ser muito bem-vindo. A gente vai gravar algumas meditações, alguns processos dessa semana para poder disponibilizar para as pessoas que quiserem
usar esse recurso para fazer em casa. E é isso. Então, quarta-feira que vem a gente segue. E qualquer outra questão, coloca lá no Muda em Rede, que juntos a gente vai olhando para tudo que aparece.